Querem gravar? Olá, boa tarde a todos os presentes. Desde já agradecemos a vossa participação neste primeiro webinar do ciclo de webinars Conversas com a Educação. Um especial agradecimento aos intérpretes de língua gestual que nos irão acompanhar ao longo desta sessão. Pedimos que desliguem os vossos microfones e que, se tiverem alguma questão, coloquem-na no bate-papo. Este webinar vai estar disponível no YouTube e podem aceder ao nosso website para todas as informações necessárias e podem também visitar as nossas redes sociais. Este ciclo de webinars é uma iniciativa dos alunos dos cursos de Licenciatura em Educação da Escola Superior de Educação de Coimbra, com a orientação do professor Marco Bento, e do Instituto de Educação da Universidade do Minho, orientado pelo professor José Alberto Lencastre. O projeto pressupõe uma articulação conjunta entre grupos de alunos mistos da ESEC e da UMinho para o desenho, operacionalização e avaliação de 9 webinars conjuntos e em rede que irão decorrer ao longo dos meses de abril, maio e junho de 2021. Assim sendo, gostaríamos de ouvir o professor José Alberto Lencastre e o professor Marco Bento. Olá, boa tarde. Ouvem-me bem? Sim. Sim. O dia é vosso e do nosso convidado, o professor Paulo Dias. Professor, muito obrigado por ter aceito este desafio. Obrigado por estar aqui connosco e ser o primeiro convidado deste ciclo de webinars. Os parabéns às organizadoras, vou deixá-los para o fim, apesar de já estarem de parabéns por tudo o que fizeram até hoje. E nós precisávamos era ouvir a doutora Hilda do Centro de Formação. Talvez, Marco, queres fazer essa ponte, por favor? Sim, podemos, se calhar, então, sendo assim. Elas tinham isso programado, mas de qualquer forma, também agradecer ao professor Paulo Dias aqui a presença
E se calhar passamos então a palavra à doutora Dila para os aspectos mais logísticos relacionados com a certificação. Muito boa tarde a todos. E muito obrigado também por aceder a este desafio. Muito boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma ação de formação, esta sim agora certificada pelo Centro de Formação Minerva. É com todo o prazer que cedi à informação e ao pedido do Marco para que esta ação de curta duração fosse acreditada pelo Centro de Formação para os professores. Desenhámos num formato muito interessante, portanto isto são 9 ciclos, 9 temas, no fundo nós consideramos que são 9 temas que vão acontecer durante este período até junho, então repartirmos em 3 ações de curta duração, o que significa que é uma ação de curta duração de 6 horas, ou seja, todos os professores que quiserem a certificação das 6 horas terão que assistir a 3 temas. Portanto, será o primeiro e o segundo tema, será dada uma ação de curta duração e por aí fora até ao nono tema, que no fundo vão ficar 3 ações de curta duração. Foi explicado isso no e-mail através do Centro de Formação. Estas ações têm que ser na íntegra visualizadas os 3 temas para que haja uma ação de curta duração. Vai haver sempre uma fase em que vai haver as presenças, que vai ser facultado pela organização, os professores terão que fazer a sua presença para depois no fundo nós também fazermos toda a logística de certificação. Muito obrigada a todos, vou estar aqui a assistir também o Dr. Paulo Dias, um prazer, e também o Dr. José Alberto e, como é óbvio, o Marco também, que tem este motivador e este incentivador destas áreas tão importantes e que eu gosto imenso de trabalhar com ele. Boa tarde a todos e muito obrigada. Obrigada. Obrigada, doutora Hilda. Gostaria só então de relembrarem para marcarem a vossa presença, acedam ao nosso link que vamos disponibilizar aqui no bate-papo. O webinar Conectados Aprendizagem em Rede pretende apresentar o tema abordagens educacionais nas comunidades de aprendizagem em rede e para isso convidamos o prestigiado professor Paulo Dias. Um prazer. E a palavra é minha agora, não é? Com certeza. Temos só um pequeno vídeo de introdução, Dr. Paulo. Tá bom. Obrigada e um gosto. Pedimos desculpa, estamos só aqui com os problemas técnicos, como já devem ter percebido. Vamos aguardar, peço desculpa. Professor catedrático da Universidade do Minho e antigo professor catedrático da Universidade Aberta de Lisboa, onde foi reitor entre 2011 e 2019. Doutorado em Educação pela Universidade do Minho, recebeu o título de Doutor Honoris Causa em Educação à Distância e Tecnologia Institucional pela UNAB, a Universidade Nacional Aberta e à Distância, Bogotá, Colômbia. Desenvolve a atividade de investigação nas áreas das políticas de educação à distância e e-learning, inovação educacional, usabilidade pedagógica, aprendizagem social e colaborativa em rede. Tem colaborações com organizações nacionais e internacionais, a OCDE, na realização de estudos no domínio da inovação educacional, tendo participado em projetos de investigação e desenvolvimento no âmbito de programas europeus.
Integra as comissões editorial e científica de revistas internacionais da especialidade e é autor e coautor de publicações científicas no país e no estrangeiro. Foi presidente do Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho de novembro de 2006 a fevereiro de 2010. Termino a apresentação com a seguinte citação: a universidade de hoje não é mais o centro do mundo do conhecimento, como a conhecemos na tradição do pensamento nesta matéria, mas um ponto focal na rede de conhecimento global. Então, antes de passarmos a palavra ao professor Paulo Dias, gostaríamos de pedir a todos os que aqui estão presentes que participassem numa pequena atividade, acedendo ao link que vai estar disponibilizado no bate-papo e respondendo ao que é perguntado. Também podem digitalizar no vosso smartphone o código QR que está aí presente. Defina numa palavra o que entende por aprendizagem em rede. Colaboração, distância, ligados, comunicação. Ok, já temos algumas concepções. Globalização, comunidade, interação, partilha, entreajuda. Boa. Muito bom, sim, sim. É interessante ver esta diferença de respostas. Futuro ou presente, não? Aprender em comunidade. Ok. Universalidade, colaboração. Atualidade, exato. Conectados, boa. Muito bem. Ok, acho que podemos passar à próxima questão. Depois vai-vos surgir a próxima questão na plataforma onde estiverem. Pronto, então os resultados depois vamos mostrar no fim, depois vocês vão perceber. E então, após esta pequena partilha, gostaríamos de passar a palavra ao professor Paulo Dias e agradecer uma vez mais a sua disponibilidade e prontidão demonstrada. Pode prosseguir. Então, bom, em primeiro lugar, queria cumprimentar a organização deste ciclo de webinars. Acho que é uma iniciativa que merece todo respeito e, mais do que isso, merece uma apreciação, uma palavra de apreciação. É muito importante vocês, estudantes, terem este tipo de iniciativas e de chamarem outras pessoas e de trocarem, partilharem as vossas concepções sobre este tema, particularmente
com a própria definição do ciclo de webinars, conversas com a educação, que eu acho que é uma delícia, é excelente. Portanto, feita a minha saudação especial à comissão organizadora, portanto, a todas e todos que de algum modo construíram e deram forma a esta iniciativa, eu quero também deixar uma palavra muito especial para o professor José Alberto Lencastre, que conheço de há longo tempo, também por ter sido intermediário nesta iniciativa. Quero deixar uma palavra não só de saudação, mas também de proximidade nestas coisas. Portanto, nós partilhamos imensas ideias, tempos, trabalhos no Minho, e mesmo ainda antes de estar no Minho, portanto, tivemos um percurso muito próximo em diferentes momentos, e isso agrada-me bastante. E quando me mandou um mail a perguntar se eu ainda me lembrava de si, disse, mas que ideia, claro que me lembro, me lembro. E agora uma palavra também para o professor Marco Alexandre Bento, que eu não conhecia, estou a conhecer agora, e naturalmente é uma palavra que tem também uma mensagem, porque eu acho muito importante esta colaboração entre instituições, portanto, esta colaboração entre a ESEC e a Universidade do Minho. Isso significa aquilo que é central na educação, que é a criação de diálogo, a criação de partilha, a criação fundamentalmente daquilo que são os novos meios e ambientes de conversação. E é para aí que nós vamos. Naturalmente também uma palavra para a coordenadora do Centro de Formação, que está aqui com um papel muito importante no sentido de promover a certificação de todas estas iniciativas. E vou entrar no meu tema de hoje, portanto, aquilo que me pediram, vou falar sobre abordagens educacionais, mas antes disso, quero só agradecer aquele vídeo que fizeram sobre mim. Foram muito gentis, demasiado gentis, metade daquilo não valia a pena ter citado. Foram muito gentis e, enfim, eu acho que é uma palavra que eu tenho que dizer, tenho que agradecer a quem tive o trabalho de o fazer, porque foram realmente muito agradáveis com isso. Vamos falar de abordagens educacionais nas comunidades de aprendizagem em rede. Eu, noutra altura, pedi ao professor José Lencastre para enviar a todos vocês, todos os participantes, um artigo que eu publiquei recentemente sobre esta matéria. Portanto, mais ou menos, se já chegou o artigo, ou se já conseguiram ler ou não faz diferença. O artigo descarrega-se naturalmente a partir do DOI, é numa revista eletrónica, portanto, da Universidade Católica de São Paulo, e que se chama, portanto, o artigo trata de questões ligadas à inovação e à educação para a inovação. Eu, em parte, entendo que alguns dos temas que desenvolvo ao longo desse artigo são necessários, são aqueles que eu vou trazer para aqui, se me permitirem. Eu quero, desde já, salientar a importância de alguns aspectos. A educação hoje em dia, tal como há pouco referiram naquilo que é a minha concepção da universidade, a minha concepção de educação é absolutamente diferente daquilo que nós vivemos dentro de um espaço profundamente normativo, muito regulamentado. Eu entendo que a educação deve caminhar cada vez mais para um espaço de abertura, e quando estou a falar de educação, estou a falar no seu sentido plural, em todos os níveis de ensino, não só no inicial como no superior, e particularmente estou a referir-me à educação também ao longo da vida. A educação não tem uma janela própria, a educação deve ser um processo continuado, um processo permanente, em permanência. E como tal, deve ser um processo profundamente dinâmico, portanto, e não um processo fechado. Aliás, há um autor muito interessante sobre esta matéria, que é o Ken Robinson, que terão de ver, que se dedicou bastante a estudar as questões da criatividade, portanto, e como a criatividade é fundamental para o procedimento e desenvolvimento da educação. E ela é fundamental. Normalmente nós esquecemos disso. É por isso que, ao contrário daquilo que é o pensamento tradicional, a educação devia ser centrada numa pedagogia da inovação.
E particularmente, que é isso que eu estou aqui a propor hoje, para discutirmos uma pedagogia orientada para a inovação, com um currículo centrado no processo de evolução, com um currículo centrado não na pessoa, mas na rede, no conjunto de pessoas, porque realmente o vosso tema é extremamente importante, porque a educação hoje não é formar sujeitos individualmente, mas é formar sujeitos que emocionalmente são capazes de trabalhar em rede. Quando eu digo emocionalmente, significa que têm as competências de interação sociais, as competências de inclusão, de partilha, mas fundamentalmente de acolhimento para trabalharem em rede. Porque a primeira condição que temos que pôr, o apresentar neste tema, é que a educação começa por ser um processo de acolhimento. Ao contrário do que toda a gente fala. Há um processo de acolhimento numa comunidade, porque a comunidade não pode ser definida de fora, ela é construída pelos seus atores. Portanto, há um processo de acolhimento que se transforma numa proximidade entre as partes, que evolui para um processo de inclusão, portanto, fazer parte da inclusão. E, por último, é que nós podemos falar, de facto, em comunidade, e em colaboração, e em partilha, e em tudo mais. Mas este ciclo é extremamente interessante, é um ciclo que começa de uma forma completamente diferente do habitual, ou pelo menos numa concepção que não tem sido a tradicional, que é o acolhimento, o saber acolher. E mais, quem acolhe está a enriquecer a sua comunidade, porque está a trazer diversidade para o seu contexto de trabalho. E essa diversidade é o motor de desenvolvimento daquilo que nós podemos chamar uma ecologia da educação. Porque não há uma ecologia, nem há um modelo sistémico se for fechado, se estivermos com um modelo fechado normativo. Por isso, eu queria salientar bastante que o aprender em rede significa chegarmos à construção de comunidade, como vocês fizeram, e muito bem, naquele exercício inicial, e perceber que a comunidade é uma rede social, mas também cognitiva, de conhecimento partilhado, porque é digital. Hoje em dia, a educação é digital. E estamos perante um problema que é o problema contemporâneo, quer dizer, o confinamento obrigou-nos a fechar escolas, obrigou-nos a entrar rapidamente em cenários de educação digital, não propriamente de educação à distância, mas muitos transformaram-se em sistemas híbridos, portanto, o chamado sistema remoto. Há, neste momento, uma enorme discussão sobre esta matéria e, particularmente, sobre a sustentabilidade desta matéria para o futuro. Agora, o que acontece é que as pessoas viveram situações de não presencialidade, muitas delas não foram as melhores, mas viveram e perceberam que isso é realmente um cenário digital que veio para ficar. Não vai desaparecer. Não vai desaparecer a escola presencial também. Não vão desaparecer as situações presenciais. Mas aquele receio, aquele medo, aquela recusa formal do que era o conjunto de situações que caracterizavam a distância, principalmente a suspeição que existia sobre o ensino à distância, mas será um ensino válido? Havia muito essa suspeita. O ensino à distância é praticado mundialmente e é profundamente válido. Obedece a todas as normas de qualidade, todas as normas são definidas pelas agências nacionais e internacionais, portanto, tem todas as condições de igualdade em relação ao outro. Tem uma outra prática, um outro modelo, que é o estar em rede, saber estar em rede. E aqui é muito importante introduzir um novo conceito, que é o conceito da proximidade digital. Não é a presença social, física, ou outras coisas que o Terry Anderson do Canadá fala, mas é a chamada proximidade digital que me permite aproximar ou construir a ideia de comunidade. Portanto, eu falei em acolhimento, estou agora a falar de proximidade digital,
da proximidade no domínio do digital, e o próximo digital é aquilo que nós estamos a fazer agora. Estamos a partilhar ideias. Eu estou a partilhar convosco o meu pensamento, e vocês vão partilhar comigo o vosso pensamento. E esta proximidade digital pode gerar e deve gerar um grupo de trabalho, ou gerar um produto, ou o que for necessário. Eu devo dizer que neste momento, por exemplo, estou a organizar um grupo de investigadores com este conceito de proximidade digital. A única coisa que nós queremos fazer é discutir as nossas ideias entre nós e depois partilhá-las, eventualmente, mas não estamos preocupados com situações formais, não. É o grupo informal que se vai transformar numa comunidade. E isto é extremamente importante. Portanto, ter a ideia de proximidade, ter a ideia de que o conhecimento é construído em rede, cada vez mais. O conhecimento não é uma estrutura individual, mas é um conhecimento construído em rede. A sociedade digital transforma-se numa sociedade em rede, e é preciso garantir a sustentabilidade dessa rede e a validade dessa rede. Portanto, ela tem que ser mais do que uma comunidade de participação. Tem que ser mais do que uma comunidade onde as pessoas vão só para dizer que estão lá. Não, tem que ser uma comunidade de prática, como diz o Wenger. Tem que ser uma comunidade de expressão. E essa expressão de cada um e de todos é que dá o sentido do coletivo da comunidade. Olhem, isto vai permitir o quê? Vai permitir que todos nós possamos trabalhar em rede e possamos anular o conceito de centralidade. Não há centros. Quando se pensa em rede, não há uma centralidade. Qualquer ponto pode ser o centro da rede. E isso é que é extremamente importante no pensamento sobre a educação, e particularmente naquilo que eu referi sobre a concepção da universidade. A universidade, ela mesma, no futuro, terá de estar absolutamente em rede, para poder, para ser ativa e promotora desta mudança. Portanto, aquilo que seriam as minhas palavras quase de síntese para esta intervenção é que as comunidades devem ser, em primeiro lugar, espaços de acolhimento. Segundo, e eu acho que isto é também muito importante, é uma ideia que eu quero transmitir e queria deixar ficar com uma ideia, enfim, a ser analisada e discutida por vocês, é que as comunidades não devem ser comunidades construídas por atores, mas devem ser comunidades de autores. Uma comunidade é uma comunidade de autores e não propriamente de atores. Um ator, tradicionalmente, como sabem, desempenha um papel. E é excelente. E a nossa visão da educação é de formação de atores. Atores que seguem um modelo curricular, um padrão normativo de ação, um padrão de interpretação, mas sobretudo um padrão de ação de desempenho. Desempenho que é socialmente estabelecido, mas que não é aquilo que se espera de uma educação para uma sociedade digital. A sociedade digital é uma sociedade de enormes desafios, profundamente desafiadora. Portanto, aquilo que devemos construir a partir deste momento, ou que devemos ter como ponto central na nossa ação, é tratarmos o aluno como um autor, ou ensiná-lo a ser um autor na criação de conhecimento. Porque ele vai enfrentar cenários que são absolutamente desconhecidos. 2/3 da população que está a iniciar os seus estudos neste momento vai trabalhar em profissões que nós não conhecemos de todo. E isto significa que a universidade tem que se reinventar, tem que se reconstruir, tem que ter um outro pensamento completamente diferente para preparar o futuro cidadão da sociedade digital, que será diferente da atual, mas
que nós já estamos a viver, nós já vivemos uma sociedade digital. Ela será ainda muito mais particular em situações de interação, de apoio, de ligação, de homem-máquina, enfim, em todos os níveis. Não vamos discutir isso aqui, mas as questões da inteligência artificial vão assumir um papel central em toda a nossa vida futura. E, portanto, o nosso conceito de construção e de vida também terá de ser muito, muito plástico, isto é, a rede. O conceito de aprendizagem em rede significa inovação. O conceito de aprendizagem em rede significa plasticidade cognitiva e significa flexibilidade social, mas significa todas essas mudanças em conjunto num corpo e numa ação de uma sociedade que pretende transformar a educação como um ponto central do seu desenvolvimento. E a educação, o desenvolvimento não é só um desenvolvimento tecnológico. Nós caímos tradicionalmente no erro de considerar que a inovação se faz só no plano tecnológico. O plano tecnológico é importantíssimo, mas mais do que tudo, a inovação tem por suporte a nossa capacidade de desenvolvermos representações da sociedade, do mundo e nossas num quadro de inovação. Este mapeamento interno, por exemplo, é aquilo que o António Damasio refere como um pouco a base da origem, a capacidade do mapeamento interno no organismo. E isto é realmente muito importante. Nós temos esta capacidade de mapeamento, permite-nos antecipar, permite-nos preparar-nos para o momento seguinte, permite-nos avaliar uma situação hoje e preparar-nos para a situação de amanhã. E esse é, digamos, o traço definidor do humano, do nosso organismo e da nossa atividade mental. Nesta condição, nós precisamos de ser autores. Precisamos ter uma educação orientada para a promoção ou valorização do que é ser um autor na criação de conhecimento e não um ator para desempenhar uma ação sempre igual. Portanto, a principal abordagem educacional na sociedade digital deve estar centrada ou orientada para a inovação na educação. A inovação na educação através de uma cultura de inovação, promovendo uma cultura de inovação. Portanto, é uma abordagem educacional que promova a cultura de educação. Repito, de inovação na educação. E eu diria que esse é o ponto central da nossa discussão. Mudar a linha de abordagem da educação, que habitualmente está centrada para um sentido normativo e reprodutor social, para uma abordagem centrada numa cultura de inovação. E é essa cultura de inovação que irá permitir que os nossos futuros estudantes, o cidadão da sociedade digital de amanhã, seja capaz de enfrentar os cenários que nós desconhecemos em absoluto e, sobretudo, criar ou ter uma capacidade mental, social e cognitiva para criar as ferramentas que forem necessárias nesse momento. Porque é muito diferente ter um pensamento estático ou ter um pensamento proativo e dinâmico. E aquilo que nós procuramos e devemos valorizar é exatamente esta ideia da inovação na pedagogia, da cultura de inovação, como principais abordagens educacionais para uma sociedade digital. Eu presumo que aquilo que é esperado de mim é isto. Não sei se eu gostava mais de vos ouvir a seguir. Portanto, o meu sentido central de intervenção é este, porque aquilo que para mim é muito importante é perceber que nós estamos num momento de profunda mudança da educação.
profunda mudança. Portanto, as nossas concepções de educação, felizmente, hoje em dia, são muito diferentes. Temos pensadores com um grau de liberdade e de maior capacidade de apresentarem novos cenários, portanto, e realmente isso é extremamente importante. Mas, para concretizarmos essa mudança, precisamos de ter autores e não só atores. Portanto, esta é a minha mensagem. A abordagem educacional numa sociedade digital é uma abordagem orientada para a valorização de uma cultura de inovação que promova o desenvolvimento do autor, do criador, do inovador, das ideias. Porque a partir das ideias vem a tecnologia. Só uma última ligação. Há uma forte interação entre a tecnologia e o pensamento e a alteração do pensamento. Sem dúvida que há. Mas nós não nos podemos perder na ideia simples de que colocando tecnologia na escola se resolve tudo. Ou colocando tecnologia na universidade se resolve tudo. E que uma aula sendo gravada é uma aula para toda a vida. Não. É um recurso educativo. Aquilo que acontece é que tem que haver uma forte interação entre a tecnologia, a emoção, a capacidade de interagirmos, para construirmos ambientes dinâmicos de trabalho, que incluam a proximidade e o acolhimento, como eu referi há momentos. Portanto, a minha mensagem é também esta. As abordagens educacionais do futuro não podem ser abordagens centradas na tecnologia. Devem ser abordagens que compreendam que a educação é um processo social e cognitivo, começam naturalmente pela pedagogia e pela inovação na pedagogia e utilizam a tecnologia como meios de expansão, de expressão, como estamos aqui a fazer. Muito obrigado, era isto que eu queria dizer. Muito obrigado a todos. Antes de mais, boa tarde e mais uma vez obrigada por estar connosco. Vamos agora, penso que está ali uma senhora com a mão levantada. Não sei se quer colocar a sua questão, nós pedimos para colocar pelo bate-papo, mas já que estamos aqui, sem problema, força, vou-lhe dar a palavra primeiro. Sim. Eu peço desculpa, me esqueci, boa tarde, esqueci-me deste pormenor. Gostei muito de ouvir o professor Paulo Dias, comungo muito do que disse e acrescentou algo mais, há sempre qualquer coisa que aprendemos. Hoje e ontem coloquei um questionário às minhas turmas do 12º ano, 78 alunos responderam, e uma das perguntas era: gostaste de regressar às aulas presenciais? 25% respondeu que não. Eu perguntei depois porquê, e portanto houve uma série de respostas, mas a resposta desses 25% é que gostam de estar em casa e aprendem muito em casa. Alguns até escrevem que aprendem mais. E depois uma outra situação, na minha escola temos vários professores que estão em baixa e foram substituídos. Duas destas colegas que vieram substituir esses colegas mais antigos, com mais idade, têm 30 e tal anos, estão na casa dos 30 anos. E hoje uma disse-me: finalmente eu já consigo fazer algumas coisas que eu aprendi na universidade, porque quando eu cheguei ao terreno, tudo aquilo que eu queria fazer quando era estudante, deixei de o fazer porque cheguei à escola e toda a gente só dava testes. É só isso. Muito obrigado e boa tarde. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Permite-me só comentar, quer dizer, eu há pouco estava a referir que há proximidades, não é? E o digital tem proximidades e os nossos jovens desenvolvem essa proximidade e por vezes sentem-se mais confortáveis em contextos que são familiares. Mas eu entendo que, apesar de tudo,
é necessário a presença, portanto, é necessário valorizar um ambiente híbrido. Eu acho que a educação no futuro será obrigatoriamente híbrida. Terá momentos, como já experienciamos agora, terá momentos à distância, dentro do digital, e terá naturalmente os momentos presenciais, até porque há ainda, apesar de estamos a trabalhar bastante no domínio da educação digital e à distância, estamos a trabalhar bastante em ambientes virtuais, com inteligência artificial, com realidade aumentada, portanto, laboratórios virtuais. São laboratórios de qualquer natureza, quer dizer, é já uma realidade, não é? Não está ainda disseminado, mas já é uma realidade. E, portanto, muito em breve, os laboratórios de física e outros que nós temos ainda no sentido tradicional e real, portanto, serão substituídos por peças laboratoriais digitais, não é? E que, enfim, são mais uma aplicação que se descarrega no computador ou que se acede num servidor que está num sítio qualquer e que tem isso, não é? Portanto, e essa é uma forma muito curiosa de trabalho, mas... ou, por exemplo, eu faço uma visita ao museu com um sistema de realidade aumentada e vou partilhar a minha visita com todos vocês. Isso é uma experiência que eu estive envolvido já há 15 anos, não é? Portanto, são coisas que não vão aparecer rapidamente no futuro. É aquilo que eu estava a referir. A tecnologia muda bastante, mas o que está central aqui é termos um pensamento entre pedagogia e tecnologia. E não nos deixamos levar só pela tecnologia. E eu partilho também enfim, a comunicação, o comentário que a senhora professora fez. Eu acho que alguns alunos sentem-se confortáveis, mas a escola tem que ser também, se calhar, um ponto de encontro, e muitas vezes não é esse ponto de encontro que deveria ser. Falta-lhe muito, a escola e a universidade, falta-lhe muito, porque eu aprendo bastante em contextos de ação e não em ambientes descritivos. Portanto, e aquilo que falta ao nosso modelo educativo é este sentido claro de que a educação se desenvolve em contextos. E o contexto deve ser criado por todos nós alunos, nós que estamos como autores num processo. Muito obrigado. Temos aqui uma pergunta da Marta Meireles, que diz: acha que Portugal está pronto para responder às novas necessidades de educação, nomeadamente o ensino à distância? Bom, eu fui reitor de uma universidade de ensino à distância que já tem 33 anos, não é? 32, 33 anos. Portanto. E ela foi criada pelo então Ministro da Educação, Roberto Carneiro, com uma visão estratégica, na altura ainda só de formação de adultos, como um meio de acelerar o desenvolvimento social e cultural do país. Portanto, se nós conseguimos trabalhar em vários níveis de formação da população, particularmente na educação contínua e no domínio da educação de adultos, conseguimos acelerar o desenvolvimento social. Portugal está preparado por essa razão, está preparado, tem uma prática e um conhecimento nesta matéria profundo. A própria Universidade de Minho, onde eu tive também um longo papel, não é? Faz educação à distância e vai lançar, está agora um lançamento, vai abrir agora mais um doutoramento em conjunto com a Universidade de Minho e a Universidade Aberta na área da educação à distância. Portanto, agora, isto não significa que todos estão preparados para o ensino à distância, que todos tenham o conhecimento de como se faz o ensino à distância. Não significa todo, porque não era essa a prática, quer dizer, as pessoas estavam a trabalhar em regimes presenciais, quer dizer, e como eu disse no início, muito pouco preocupadas com o ensino à distância e até com muitas reservas pessoais em relação ao ensino à distância. Portanto, agora, eu acho que a partir do processo de confinamento e enfim, de todos os constrangimentos que decorreram para a educação, particularmente no fecho das escolas, das universidades, etc., etc., né? As pessoas foram obrigadas a tomar outras iniciativas e foram obrigadas a procurar outros cenários. E acho, sinceramente, que a partir de agora estarão muito mais receptivas à mudança. Isso é que é importante.
estão muito mais receptivas à mudança, porque passaram obrigatoriamente por experiências. Não quer dizer que tenham feito tudo bem, nem isso é preocupante. Eu não me preocupo sequer com isso, porque assim, num processo de mudança, há momentos em que as coisas não correm da melhor forma, mas o que é importante é o sentido da mudança e o sabermos que essa mudança significa uma alteração profunda na nossa representação da ação. Portanto, as pessoas que passaram por tudo isto e as novas irão olhar para a escola com um olhar diferente, irão ter uma visão diferente da escola. A sala de aula pode expandir-se. Eu há anos digo que é muito interessante ter salas de aula em rede, conectadas umas com as outras. Quer dizer, mas isso eram coisas que aconteciam em projetos, em experiências, não é? Mas agora é muito fácil as pessoas pensarem podemos ter uma sala de aula assim. Eu estou a falar-vos de minha casa. E isto é uma sala de aula virtual. Estão a perceber? Sim, obrigada. Passamos à segunda questão. Eu reparei que está ali um senhor com a mão levantada, mas como tivemos aqui uma questão primeiro no bate-papo, vou dar prioridade a essa questão. Portanto, a segunda questão, colocada pela Elvira Rodrigues. Neste contexto, como analisa as recentes afirmações e atuações em torno da identificação das aprendizagens mais afetadas e comprometedoras das aprendizagens futuras? Isto resulta claramente de nós não termos preparado nada, quer dizer, as estratégias foram desenvolvidas muito em cima de uma situação comprometedora. Agora, nós temos que olhar para tudo isto e pensar que, por um lado, isto tem a ver também com a pergunta seguinte, por um lado, nem todos tiveram acesso da melhor forma às aprendizagens, porque não tinham meios tecnológicos, não tinham condições, portanto isto veio evidenciar que, apesar de tudo, nós ainda estamos muito longe de termos o plano tecnológico atualizado, no sentido de todos os nossos alunos terem acesso aos meios necessários. E, por outro lado, significa a necessidade de uma formação muito grande dos professores. A formação dos professores é vital, deve ser continuada, não é uma formação feita pontualmente. Deve ser uma formação contínua e uma formação centrada em contextos de ação, em contextos reais, e não propriamente uma formação desligada de tudo ou feita cá atrás e é depois divulgada para toda a gente. Não, deve ser uma formação orientada para os territórios da ação, os territórios de intervenção pedagógica, deve ser orientada para as zonas de ação e a particularidade que têm, isto para serem capazes de dar resposta. Não é? Portanto, eu acho que é um pouco isto, digamos, de facto, como diz, aprendizagens futuras estão comprometidas hoje em dia, quando, por exemplo, o nosso aluno não teve acesso a meios de trabalho e não fez. Nós teremos realmente de refazer esses momentos todos e refazer essas aprendizagens. Sim, obrigada. Vou agora passar a palavra ao António Osório. Boa tarde a todos. Queria saudar a iniciativa do professor José Alberto Lencastre e do professor Marco Bento e dos seus alunos, suas alunas. E agradecer-vos, portanto, com esta iniciativa, a possibilidade que me dão de pôr uma questão ao professor Paulo Dias, que é... Quer dizer, eu poderia telefonar-lhe, mas eu acho que a lógica é fazer uma pergunta neste contexto. E então, é genuinamente um pedido de ajuda nos seguintes termos. Eu acho que neste momento não estou ausente desta atividade, eu acho que estou presente nesta atividade assim como todos estão. E, portanto, perguntava se o professor Paulo Dias acha que eu posso dizer que o ensino à distância permite presença. E se sim, não é? Portanto, como tudo me leva a crer que vai dizer, não é? Se faz sentido chamar presencial ao ensino que habitualmente se chama presencial, ou se isso não será outra coisa, talvez
um ensino analógico, ou um ensino físico, ou químico, ou biológico, ou algo assim, para distinguir da possibilidade de presença que nós temos aqui. Por outro lado, isto liga-se a um problema concreto para o qual também pedi ajuda, que é justo dizer que na pandemia nós tivemos ensino à distância, ou o que tivemos na pandemia, durante este tempo de pandemia, para solucionar um problema que tem que ver com o vírus e não com a modalidade de ensino e de aprendizagem, não será outra coisa, um remedeio, uma coisa que se arranjou assim da noite para o dia e que felizmente foi possível porque dispunhamos da tecnologia, do conhecimento da utilização da tecnologia. Faz sentido chamar-lhe ensino à distância ou foi outra coisa? E, portanto, renovo a saudação e os agradecimentos por esta É uma palavra muito especial de saudação para o professor António Osório. E as nossas discussões sempre foram ótimas, não é? Muito provocador, sem dúvida. Não há distância no ensino hoje. Não concordo. É uma presencial. Nós estamos em presença aqui. Só que é uma presença digital. Por isso nós falamos em acolhimento e falamos em proximidade. A proximidade digital, que é absolutamente necessária. Não é a sensação de presença do Terry Enders, nem é a sensação de presença social ou cognitiva, ou do professor, como ele falava, porque na altura aquilo era um ensino à distância ainda muito formal, muito feito através de sistemas de atendimento pelo telefone e outras coisas, e não sei o quê, aulas gravadas, etc, etc. Um modelo completamente distinto de ensino à distância. A geração contemporânea de ensino à distância é uma geração que não tem distância. É um ensino sem distância. Não vale a pena dizer que isto é ensino à distância. É uma tradição, é uma prática. É mais correto falar em ensino digital e em rede. Nem sequer em ensino à distância. Aliás, para mim, prefiro mais a designação educação digital e em rede. Porque ela desenvolve-se através de meios digitais e em redes sociais. E isso é que é extremamente importante. Aquilo que nós fazemos hoje em dia é a construção de redes. Não é? Portanto, agora, se o que fizemos durante a pandemia foi, quando se fecharam as escolas, foi ensino à distância, não, foi ensino remoto. Gravaram-se aulas, repetiram-se aulas, no modelo tradicional. Portanto, quando se está a falar de ensino à distância, está-se a falar de uma pedagogia própria também, que sai da sala de aula, não segue o modelo da sala de aula. E esta é a grande diferença. E as pessoas, digamos, os casos de insucesso e cansaço resultam muito daí, levaram para o espaço digital a quantidade de trabalhos que o aluno fazia na aula tinha que os fazer em casa, em meios, no computador, mas em meios, seguindo a mesma prática, o mesmo modelo, inclusive, reparem, nós chegamos a ter aquilo que para mim me custa muito a aceitar, horários. Quer dizer, é muito difícil, porque qualquer disciplina no ambiente de ensino digital não tem horário. É uma disciplina que está numa plataforma, que está aberta 24 horas vezes 7 dias. Não fecha, não há chave de sala de aula. Quer dizer, as pessoas podem marcar momentos de encontro quando quiserem, mas a disciplina está permanentemente aberta. Não é? Portanto, e daí levar para o confinamento, todo o processo da escola, a organização escolar, bom, isso faz parte daquilo que era o conhecimento que as pessoas tinham. E como eu disse há pouco, não me repugna nada que o tenham feito, foi aquilo que conseguiram fazer, era aquilo que sabiam fazer, não houve formação de professores para este tipo de prática. Portanto, temos de ter consciência disso. Ela está a ser feita agora. Há algumas iniciativas, portanto, a Universidade Aberta, nessa área, desde há muito tempo, tem feito formação de professores para ensino à distância, não só em Portugal, fora de Portugal também. Fez no Brasil, inclusive, fez formação de professores para ensino à distância no Brasil.
já no domínio do digital, já completamente fora da ideia de estamos só a fazer a educação à distância baseada em aula gravada e passada numa sala a 500 km como era antigamente. Hoje em dia é completamente distinto. Fizemos formação de professores em Cabo Verde, fizemos formação de professores noutros sítios, noutros países, e estamos a fazer formação de professores. E outras universidades e institutos politécnicos em Portugal fizeram formação de professores connosco, o que é extremamente importante. E fizeram formação de professores precisamente para antecipar algumas das necessidades. E há casos de sucesso que estão a funcionar muito bem e que ultrapassaram problemas que tinham, precisamente porque adotaram, muito antes da pandemia, adotaram modelos de trabalho não presencial. Portanto, no futuro vai cair a ideia do ensino à distância ou ensino presencial, nós podemos falar de ensino digital. Eu acho que o futuro é de tal modo hibridizar as situações e os ambientes, torná-los tão próximos. Nós vamos ter obrigatoriamente momentos não presenciais e momentos presenciais, que não vamos ter necessidade de estar a classificar tanto e a tentar pôr barreiras e essas coisas todas. Isso não faz sentido, não vai fazer sentido. Não. Há pouco eu dizia, a universidade do futuro não é uma universidade fechada, não pode ser. E a concepção da universidade hoje em dia ainda é muito fechada. Eu tenho os meus alunos. Não, o ideal no futuro será que os alunos da universidade A sejam partilhados com a universidade B, C e D. Isso sim, isso é que será uma verdadeira universidade. Portanto, e uma verdadeira abordagem pedagógica inovadora naquilo que eu referi como a cultura da inovação. Precisamente para gerar uma dinâmica completamente distinta. Este é o meu pensamento sobre a universidade. Portanto, em termos de desenvolvimento, a universidade terá que ter um percurso completamente distinto daquele que teve até agora e resultou muito da minha prática profissional, portanto, o que eu aprendi, foi um privilégio ter desempenhado aquelas funções que desempenhei, porque aprendi bastante e particularmente consegui sentir que este tipo de dinâmica é vital para as instituições. Portanto, meu caro amigo professor Osório, concordo em absoluto. Não vamos mais pensar em distinções porque elas não fazem sentido. O caminho é outro. O caminho é o digital. E em rede. Obrigado. Obrigada. Temos agora aqui um comentário da professora Vânia Araújo. Eu não sei se ela gostaria de falar e expor o seu comentário. Desculpe, não percebi, eu estava a ler. A professora Vânia colocou um comentário no bate-papo acerca da experiência da mesma. Não sei se ela gostaria de expor. Ela pode. Se gostaria de o expor verbalmente. Já referiu, pronto. Ela está a dizer que eu já referi, eu disse que aquilo... Não é necessário, professor. Obrigada. O que estava a perguntar era a questão enfim, o constrangimento que emergiu dos horários e daquelas coisas todas, claro, eu já respondi. A seguir temos então a pergunta da nossa colega Maria do Céu. Maria do Céu, não sei se quer falar pessoalmente com o professor. Olá, muito boa tarde a todos, boa tarde também, Sr. Professor. Portanto, a minha pergunta resume-se praticamente a um comentário. Gostei imenso da sua intervenção, da intervenção do Sr. Professor, e falou-nos aqui imenso de capacidade de intercomunicar, de novos desafios, de conceitos de plasticidade ao nível do conhecimento, todo um conjunto de conceitos, essencialmente também no ato de intercomunicar, de interagir. E então, repara-se, ainda hoje, que não sei se a todos os níveis, se mais a nível de discentes, que a parte do acolhimento, as comunidades de aprendizagem serem comunidades de acolhimento, o acolhimento
direcionado neste sentido para o saber ser, para o saber estar, para o saber ouvir, saber pôr-se no lugar do outro. Portanto, verifica-se muitas vezes que nós, nas comunidades virtuais, e nomeadamente no e-learning, as pessoas são atoras e não autoras, e os grupos muitas vezes são geradores de grandes conflitos, verifica-se também imenso isso. Será que não haveria necessidade de fazermos uma sensibilização na forma de como estar, como atuar, como falar em rede, como saber ouvir o outro, como escutar? Não sei se lhe parece pertinente esta questão. Muito obrigada. Obrigado, é absolutamente pertinente, porque realmente sem essa capacidade que resulta de uma aprendizagem emocional, saber estar, como referiu, saber ser, saber estar, saber interagir, sem essa capacidade emocional que nós temos de desenvolver, não vamos conseguir trabalhar em grupo. Vamos entrar sempre no domínio do conflito, não é? Aliás, eu penso que se calhar seria extremamente importante que o currículo viesse a integrar um espaço emocional, de educação emocional ou de aprendizagem emocional. Era extremamente importante, desde muito cedo. Ou que houvesse uma preocupação muito clara neste domínio para valorizar, desde criança, tudo o que é o comportamento interrelacional com a tolerância. Isto tem a ver com os princípios. Nós continuamos ainda com uma ideia muito simples, que a soberania é feita no espaço geográfico. Não é. Não é. A soberania é feita com a ideia, com o pensamento, com o conhecimento. O conhecimento é a nova expressão da soberania na sociedade digital ou na sociedade em rede. Portanto, o nosso problema está no momento de transição que estamos a viver. Nós estamos a tentar sair de uma sociedade constituída por atores, como referiu, para passarmos para uma sociedade que já conseguimos identificar que terá de ser uma sociedade de autores, e estamos permanentemente a ter bloqueios neste percurso, porque é natural, quando há uma mudança existem estes bloqueios. Mas o importante mesmo seria, sempre possível, ter uma sensibilização para este aspecto da interação, das normas de interação, do respeito, do acolhimento, mas do respeito pelo outro, da tolerância, da capacidade de trabalho em grupo, que depende do modo de colaborar, saber colaborar. Porque senão não existe. Não conseguimos fazer nada. E isso é extremamente importante. E não é propriamente um espaço que seja prática ou seja, digamos, obedeça a uma concepção estabelecida na educação hoje em dia. Ainda. Já começa a ser um objeto de atenção, já começa a ser uma área, uma matéria de atenção. Felizmente. Obrigada. Obrigada, Maria do Céu. De seguir temos a Gabriela Lomba, que também colocou uma questão. Não sei se ela gostaria também de colocar pessoalmente. Não está aqui. Ela coloca pessoalmente. Deixa-me ver se entretanto. Não, eu coloco então a pergunta em nome da Gabriela. Então, ela disse o seguinte: sendo essencial identificar as áreas prioritárias reais de atuação para tentar recuperar aprendizagens aos alunos que ficaram para trás, não pensa que esta pandemia e a resposta imediata de ensino remoto poderá ser uma oportunidade para repensar o futuro da educação de toda a gramática escolar? Muito obrigada. Ok. Nós devemos, como sempre, em grandes momentos, aproveitar os momentos como momentos de profunda reflexão sobre aquilo que é a nossa prática. Em vez de deixar de olhar para isto, eu acho que, como dizem muito bem, nós temos mesmo o dever de olhar para a escola e perceber o que falhou, o que correu bem, onde é que não conseguimos ter desempenhos,
olhar para a educação de uma forma completamente distinta e aproveitar este momento como um momento de mudança, porque ele é um momento extremamente rico para a mudança, porque as pessoas têm uma disponibilidade para a mudança que resultou de todas estas situações que viveram. E isso é extremamente importante, muito importante. Podemos repensar o currículo, nós devemos repensar o currículo, a maneira como trabalhamos, a nossa concepção do que é o currículo. O currículo não pode ser uma estrutura reprodutora, mas tem que ser uma estrutura criadora e inovadora, não é? E nós temos ainda um pensamento de currículo reprodutor para uma sociedade ainda muito normativa. Nós ainda estamos a pensar em profissões e cenários muito específicos, não é? Se calhar temos que pensar de um modo mais aberto, não é? De um modo onde a emoção faça sentido, de um modo muito ligado à criatividade, à inovação, e isso retira-nos claramente daquilo que são os espaços normais onde nós estamos. Portanto, eu dou todo apoio, subscrevo claramente a pergunta e a ideia. É um momento, e deve ser aproveitado. E se não o fizermos, vamos perder uma oportunidade única. Obrigada. A seguir, temos a participação da Cecília Tomás. Não sei se ela gostaria de colocar a pergunta pessoalmente. Pode. Tinha aqui uma nova mensagem. Pode fazer a leitura, por favor. Ok, obrigada. Passo então a fazer a leitura. Desta relação entre a pedagogia e a tecnologia, falou de um novo cidadão e de uma nova cidadania. Procurando cenários, como se reagirá esta cidadania digital? Ouvi mal. Desta relação entre a pedagogia e a tecnologia, falou de um novo cidadão e de uma nova cidadania. Procurando cenários, como se reagirá esta cidadania digital? Bom, uma resposta imediata, que é a cidadania do conhecimento. Portanto, não é uma cidadania baseada no território, como eu referi há pouco, mas é uma cidadania baseada no conhecimento. Portanto, nós estamos a trabalhar em rede. Podemos ter aqui neste grupo pessoas de Angola, de Moçambique. Eu no outro dia fiz uma palestra para Moçambique. Fiz outra para o Brasil. Eu tenho feito assim. Portanto, isto significa o quê? Significa que o conhecimento é construído em rede. E a cidadania digital é em rede. Portanto, e o novo cidadão será obrigatoriamente um cidadão com uma representação de que o conhecimento é um projeto que se constrói em rede. E isso é que é importante. Isso é que é a grande diferença. Obrigada. De seguida, Elvira Rodrigues, não sei se gostaria de colocar a sua pergunta pessoalmente. Sim, posso colocar. Eu peço desculpas, estou com pouca conectividade de net, daí não ter ligado a imagem. Sr. Professor, nesta altura que vivemos desde julho de 2020 e agora no segundo confinamento, falamos muito em ensino remoto de emergência e até gostei muito da expressão que o Marco Bento utilizou de um ensino remoto de emergência 2.0. Neste contexto, o Sr. Professor o que é que pensa sobre a noção de confiança? Será que este ensino digital em rede, um ensino digital em rede, como o Sr. Professor também disse, naquela ótica que ele ainda era assim também tanto nos diz de associar pedagogia e tecnologia, não implica confiança nos docentes para que eles possam realmente caminhar para novos caminhos pedagógicos e também sem aquele escrupuloso cumprimento dos horários e todo aquele controle que tanto existiu e que certamente foi nefasto a essas novas pedagogias de que a Universidade Aberta nos tem dado tão bons exemplos? Era só, muito obrigada. Muito obrigado pela pergunta. Confiança é um termo-chave na construção de uma comunidade. Se não existir confiança, não há uma comunidade. Portanto, o que tem que, a grande mudança tem que ser mesmo no pensamento da escola, na concepção da escola. E a escola tem que ser, de facto, um território de ideias,
de pensamento e não um território físico. Esse é o grande centro. Portanto, aí, desse modo, será uma comunidade. E o ensino, este ensino remoto de emergência 2.0, 1.0, 2.0, enfim, conforme os confinamentos que sofremos, este ensino remoto foi uma altura em que, obrigatoriamente, as pessoas foram colocadas perante situações muito difíceis, não é? E começaram a levantar-se questões como essa. A confiança é vital, é fundamental. Portanto, não é o controle do modelo industrial, mas é completamente diferente, isso não faz sentido. Aliás, eu não consigo perceber as campainhas. Claro que utiliza-se a campainha para regular tempos, etc. Mas se calhar era preferível deixar isso, abandonar claramente esses sinais físicos do modelo industrial que ainda herdamos, que ainda continuamos a propagar. Não faz sentido. Portanto, se calhar nem faz sentido a distribuição do horário que nós temos. Eu, quando disse que o ensino à distância ou no ambiente não presencial tem uma sala de aula aberta durante 24 horas, 7 dias por semana, quer dizer, estou-lhe a dizer que é um modelo completamente diferente de pensamento. As pessoas não estão lá permanentemente, mas vão lá. E quando se querem encontrar, marcam um encontro. E então estão naquele momento. E essa é uma característica do ensino aberto. E todas as experiências, e o professor Zé Lencastre, o professor Bento e o professor Osório, eu com o professor Osório tive o privilégio de trabalhar durante muito tempo no âmbito do projeto Minerva e depois do Centro de Competência. Tivemos o privilégio de trabalhar muito tempo com escolas, dos primeiros níveis de escolaridade também, e tivemos o privilégio de perceber claramente que o que funcionava era uma abertura completamente distinta. Já, isto há uns anos atrás. Não é? Portanto, repetindo um pouco aquilo que também me perguntaram ao menos, esta é a oportunidade para a mudança. E esta é a oportunidade que não podemos perder. Obrigada. Uma questão agora do nosso grupo. O que sugere para democratizar, peço desculpa, este tipo de aprendizagem? Como democratizar é também... Igualizar, tornar mais acessível, tornar mais... Portanto, é uma questão de acesso, de equidade, é isso que quero colocar. Sim, sim. Pronto. Tem que haver, começa por definirmos políticas que garantam a equidade ao sistema de ensino digital. Políticas públicas, é mesmo assim que se tem que chamar e tem que se chamar esta área para uma responsabilização. Não basta fazer planos de ação. É preciso colocá-los no terreno e é preciso ter a consciência absoluta que todas as crianças e todos os adultos devem estar permanentemente em formação, ao contrário do que se pensa. A formação não é um processo parado no tempo. A formação funciona ao longo da vida. Cada vez mais será necessário esse conceito de formação permanente. Portanto, a própria escola tem que se repensar para este novo conceito. A escola, a universidade, todas estas organizações de formação têm que se repensar, como eu já referi, e têm que ter uma visão estratégica de trabalho em rede e em continuidade, mas, sobretudo, garantir o acesso significa a inclusão, como eu referi durante a minha intervenção inicial. E sem inclusão não há uma democratização dos processos de ensino, não há de modo nenhum a garantia de equidade ou uma garantia de direito à educação. Portanto, eu tenho que garantir não só o acesso físico, através de meios, mas mais do que isso, eu volto a insistir, não é só a tecnologia que é importante, eu tenho que garantir o acesso à comunidade. Eu tenho que trabalhar a comunidade para ela ser capaz de receber e acolher. Não é? Mas isto depende claramente de uma iniciativa no quadro das políticas públicas de educação e depende claramente dos dirigentes das instituições de ter uma visão estratégica nesta linha, não é?
quem está à frente dos vários organismos, e dos órgãos de decisão, terá de ter uma visão estratégica cada vez mais centrada nesta matéria. E devo partilhar que a Comissão Europeia, os últimos documentos da Comissão Europeia, quer dizer, falam bastante e preocupam-se muito com a questão da inclusão, não é? Portanto, agora, é um caminho longo, não é? É um caminho longo. Obrigada. Temos uma pergunta do Ruben Moura. Não sei se gostaria de colocá-la pessoalmente. Sim, sim. Estou aqui com dificuldade a ligar a câmera. Deixa-me tentar novamente. Boa tarde. Boa tarde. Professor Paulo Dias, a pergunta que eu queria colocar era a seguinte. No seu entender, acha que a aprendizagem em rede deve ser restringida somente a estudantes do ensino universitário e secundário, ou também deve abarcar estudantes da escola primária, as crianças neste caso? Acha que o ensino digital é totalmente negativo nesta faixa etária e que a aprendizagem em rede nos últimos meses estagnou de certa forma as aptidões emocionais, mentais e sociais deste público jovem? Obrigado. No meu entender, eu vou repetir, no meu entender, acho que não. Acho que a aprendizagem em rede estende-se e deve ser praticada em qualquer faixa etária, em qualquer momento, sem problema nenhum. Naturalmente que, no meu entender também, há momentos em que isso pode ser feito e outros em que não deve de todo ser feito, que devem ser valorizados outros tipos de aprendizagens, naturalmente. Quer dizer, eu presumo que nós, com o confinamento, enfrentamos novos cenários emocionais. Portanto, o isolamento, distâncias, tudo isso perturbou e está a perturbar as pessoas. E o que temos é de, naturalmente, aprender a viver de um outro modo, saber viver de um outro modo, enfrentar as situações difíceis que surgiram. E eu não vou dizer que emocionalmente nós perdemos ou ganhamos. Nós tivemos momentos, há pouco com o professor Osório, que eu estava a dizer que já não vale a pena estar a falar em ensino à distância ou em ensino presencial, quer dizer, o sistema vai ser cada vez mais híbrido, mais interconectado. E isto que aconteceu vai ser o futuro, portanto, acho que se calhar nós temos é que nos desenvolver, e aqui tem muito a ver aquela relação entre a mente e a tecnologia, quer dizer, há sempre aqui uma articulação, temos que desenvolver novos modos de saber estar que resultam de uma aprendizagem emocional. Por exemplo, a capacidade de autorregulação é vital. E nós não trabalhamos muito essa capacidade de autorregulação. E é fundamental num estudante, não é? E o estudante no ensino à distância, a primeira coisa que tem que desenvolver são as capacidades de autorregulação da aprendizagem. E qualquer um também, portanto, eu acho que não, no meu entender, não é um problema, é, mais uma vez, uma situação que devemos utilizar como uma oportunidade para avançarmos mais, para pensarmos o futuro. A mim preocupa muito como é que vamos desenvolver o futuro, que estratégias é que vamos utilizar para construir esse futuro, porque o futuro é desenhado a partir de hoje, a partir do que estamos a fazer no momento em que estamos aqui a discutir isto, por exemplo. Portanto, esta é uma oportunidade. Obrigada. Vou passar novamente a palavra ao professor António Osório. Eu agradeço, porque eu queria aproveitar, peço desculpa, Paulo, desculpa estar a intrometer-me, mas esta questão do Ruben é muito interessante neste sentido, e é louvável a preocupação dele com o estado emocional das crianças mais pequenas. Mas o que está na origem dos problemas que preocupam o Ruben não é a aprendizagem em rede, nem à distância, nem nada. O que está na origem desses problemas é, por causa de uma doença, nós termos tido necessidade de ficar em casa.
a alternativa portanto, ao ensino à distância era nada, não é? Era os miúdos ficarem dentro de 4 paredes sem fazer nada. Então, o que seria das crianças se não tivessem tido a aprendizagem com muitas dificuldades, mas sempre tiveram alguma coisa, quer dizer, o digital, as comunicações, as tecnologias que tiveram, que foi possível pôr à disposição da noite para o dia, basicamente foi da noite para o dia, não é? Ou quando muito foi de sexta-feira para segunda, não é? Portanto, vamos admitir que durante o fim de semana foi normal, não é? Da primeira vez que houve um confinamento. Se não tivesse sido as várias soluções engenhosas que as famílias e as escolas inventaram, o que teria sido das sociedades se nós não tivéssemos tido, se nós no Minho e nas outras instituições, os Minervas, as pessoas que aprenderam nas formações de Minerva, o que teria sido se não tivesse sido possível montar uma solução de emergência, não é? Com falhas, mas que foi possível ser montada, não é? Portanto, a alternativa era o zero, não é? Portanto, a alternativa era o pessoal ter ficado engaiolado em casa sem quase poder sair à rua, não é? Portanto, a preocupação sim, mas o culpado não é, a culpa não é do ensino à distância, nem do ensino remoto, nem de nada, a culpa é do vírus, não é? Portanto, a gente tem que dar cabo do vírus, isso é que sim. Claro, acho que sim, concordo em absoluto. Obrigada. Agora para uma última questão por parte dos participantes do Luís Filipe Barata, não sei se quer colocar a questão pessoalmente. Sim, obrigado, professor, muito obrigado pela partilha. Se o Zoom massificou um pouco esta presença digital, o que é que poderia fazer o mesmo pela cultura colaborativa? Porque acho que há aqui uma margem gigante. O que é que podia ser feito para colaborarmos mais em rede, para o nosso trabalho ser mais rentável uns com os outros? Eu acho que começamos a fazer isso, não é? O Zoom foi, como aliás o professor Osório há pouco referiu, quer dizer, nós ficamos fechados por causa do vírus. A tecnologia, ainda bem que tínhamos alguma tecnologia, conseguimos ultrapassar uma série de situações e ele referiu uma muito particular e que é importantíssima, quer dizer, conseguimos continuar a trabalhar com as crianças, não é? O Zoom é um dos instrumentos que permite neste momento, por exemplo, que eu esteja em minha casa e eu trabalhar com vocês e vocês têm a vossa casa, eventualmente, não sei. Mas é um instrumento que exemplifica bastante a proximidade ou a não distância. Há pouco, com o professor Osório, falava da questão da ensino à distância ou não distância, mas faz sentido falar disso? Não faz. Hoje em dia já não faz sentido. Podemos falar do que é presencial e do que não é presencial, mas mesmo o que não é presencial tem esta presença digital. Não é? Não sei se respondi claramente. Sim, mas sinto que falta que esta cultura colaborativa, ou seja, aquilo que se pode fazer, nós ainda não o fazemos em termos de colaboração. E o que é que poderá fazer que isso comece a acontecer? Abandonar o Facebook, por exemplo. Não, vou brincar, eu digo outra coisa. Tudo aquilo que nós temos que fazer para ter essa cultura colaborativa foi aquilo que eu referi no início e volto a dizer, quer dizer, nós temos que aprender a acolher, temos que aprender a incluir, a trabalhar no domínio da inclusão, temos que aprender, sobretudo, a criar uma representação coletiva, portanto, e sobretudo, a ser capazes de trabalhar colaborativamente. E, portanto, nós, de um modo geral, temos muita dificuldade no trabalho colaborativo. Fazemos as coisas sozinhos, então. A colaboração é feita por divisão de tarefas. Tu fazes aquilo, outro. Isso não é propriamente trabalho colaborativo. O trabalho colaborativo é muito mais uma espécie de andaimagem social. Andaimagem significa o andaime do prédio. Pronto, o prédio está em construção, nós temos um andaime externo, que é um esqueleto externo, que permite a construção do prédio. E depois retira-se, mas é esse modelo da andaimagem social que está na gênese da colaboração e que permite a construção
de uma representação da comunidade, ou do grupo, ou do conhecimento global. Não é? Isso é muito importante, é talvez o lado mais sério sério no sentido que é o lado central. E depois vamos retomar uma palavra que foi aqui colocada já atrás, que é a palavra confiança. Não é? Sem confiança não há processo colaborativo. Portanto, e a confiança estende-se a todos os níveis, não só no plano organizacional, portanto, das organizações, como estende-se no plano das relações, das interações, da comunicação. Eu confio que aquilo que eu estou a dar também vou receber da parte da outra pessoa, não é? Isso é fundamental. E essa é a base de uma comunidade, é a estrutura da confiança. Penso que assim já respondi melhor. Para concluir, que conselhos daria a futuros profissionais de educação, no ramo da educação? Perdão? Que conselhos daria a futuros profissionais de educação? Quer dizer, eu acho que o primeiro e o mais importante de todos eles é serem inovadores. E quando partirem para o terreno, partirem com a ideia de promoção da cultura de inovação. Portanto, e terem uma intervenção social que valorize esta abordagem. Eu acho que isso é o mais importante. E depois, nós começamos de uma maneira muito curiosa esta sessão. Vocês começaram a colocar aqui aquela série de palavras, portanto, o que é aprender em rede. Portanto, eu acho que aqui devíamos fazer um outro exercício na próxima sessão, que é ser um profissional de educação. Quais são os territórios? É muito importante isto. A questão principal é esta. Quais são os territórios de um profissional de educação? O que é que trabalha? Trabalha com pessoas, claro, mas o que é que está a trabalhar? Há aqui várias palavras-chave que foram colocadas para a construção disto, como confiança, como acolhimento, enfim, equidade, inclusão, proximidade. Portanto, há aqui toda uma outra abordagem que é necessária. Portanto, o meu conselho, se eu posso dar conselhos, é mesmo este, quer dizer, tenham uma mente muito aberta e pensem que a soberania é construída com a expressão do conhecimento. Muito obrigada. Muito obrigada a todos os participantes pelas vossas questões e obrigada ao professor Paulo Dias mais uma vez. Vou passar agora a palavra às minhas colegas. Então, muito obrigado pela oportunidade. Reforço as minhas palavras iniciais. Quero agradecer este momento e esta oportunidade de partilhar as minhas ideias convosco, porque eu acho que é com a partilha que nós conseguimos desenvolver novas formas de conhecimento conjunto. Então, tal como solicitado no início desta sessão, agora vamos confrontar o professor Paulo Dias, se ele nos permitir, claro, os resultados da última questão. Qual o seu conhecimento acerca de aprendizagem em rede? Qual pensa ser a causa de 2% dos inquiridos nunca ter ouvido falar de aprendizagem em rede, sendo que neste momento estamos nessa mesma aprendizagem? Todos distraídos, de certeza. Pois. Ok. Quer dizer, não sei, não consigo entender porque é profundamente comum falar em aprendizagem em rede, não é? Hoje em dia, e particularmente numa área destas, portanto, é uma questão de distração, provavelmente. Ok. Já agora não sei se quer dizer algum comentário relativamente a estes resultados apresentados. Se já estava à espera, assim, mais ou menos. Não, de certo modo, quer dizer,
69% já ouvi falar, mas não estou dentro do assunto, os 29% dizem que estão dentro do assunto, portanto, eu acho que é natural, porque, quer dizer, quando nós estamos a falar de aprendizagem em rede, hoje em dia, com tudo o que aconteceu, com o confinamento, passou a ser um termo, uma designação corrente, aprender em rede, aprender em casa, o ensino remoto, o digital, enfim, essas coisas todas começaram a ser, inclusive, expressões muito próximas, muito próprias, digo, do jornalismo, portanto, e acho perfeitamente natural que estes números exemplificam isso, quer dizer, a grande maioria sabe o que é, já ouviu falar, mas não tem uma representação muito própria disto. É natural, porque não tem a experiência, provavelmente. Então esperemos que o conhecimento desta temática seja ainda maior depois desta partilha de conhecimentos. Bom, a ideia é essa, não é? Quer dizer, eu espero que no fim desta intervenção todos sejam capazes de ter uma ideia mais real sobre o que é a aprendizagem em rede. Não é? Nós estamos a desenvolver um trabalho em rede neste momento. É o melhor exemplo que eu posso dar. O que estamos a fazer é isso. Então, a pôr-me perguntas, eu estou a responder sobre aquilo que sei, mas estou a intervir também sobre, ou estou de algum modo a trabalhar sobre as vossas representações, não é? Exato. Muito obrigada. Obrigado, eu. Passo a palavra então à minha colega. Sim. Antes de nos despedirmos, gostaria de passar então a palavra à Marta Meireles, uma das porta-vozes do grupo que irá promover o próximo webinar. Antes dela falar, iremos então partilhar o teaser de apresentação e depois ela vai falar um bocadinho. Pronto, Marta, a palavra Obrigada, é tua. Inês. Boa tarde. Antes de mais, eu queria parabenizar todos os responsáveis pela organização e também pela realização deste webinar, desde o grupo, como também os professores envolvidos, os convidados e, claramente, o nosso orador, o professor Paulo Dias. Construir um projeto como um webinar é, sem dúvida, algo que envolve muito trabalho e, por isso, têm que ser todos parabenizados por isso. E queria também deixar já o link da inscrição do próximo webinar deste ciclo, que irá já ser no próximo sábado, dia 8 de maio, pelas 9h30. Irá ser abordado os processos colaborativos nas comunidades de aprendizagem em rede e contará com a presença das oradoras Teresa Cardoso, da Universidade Aberta, e também a professora Alexandra Ocada, da Open University. Portanto, são todos mais do que convidados para participarem e para estarem presentes no próximo webinar, e sem dúvida que será uma honra ter-vos lá a ver o nosso webinar. Espero que gostem, claramente. Obrigada. Obrigada, eu, Marta. Já sabem, têm o link de inscrição do próximo webinar no bate-papo. Queria então agora passar a palavra ao professor José Lencastre, se ele quiser dizer alguma coisa. Sim, obrigado. Agora é que é o momento de vos dar os parabéns, obviamente. Agradecer muito ao professor Paulo Dias por esta aula aberta, e é fundamental que estes processos sejam discutidos, que tenham a oportunidade, estes dois grupos de alunas de uma licenciatura em Educação e da licenciatura em Educação Básica, para verem formas diferentes, que segundo o nosso convidado não é o futuro tampouco, é o que vem aqui, é aqui é agora, são as novas formas de aprendizagem, e verem alguém com a propriedade e com o estatuto do professor Paulo Dias
dizer-vos que aquilo que estão a fazer é que é verdadeiro processo de educação. Esta educação digital e em rede que o professor Paulo Dias nos falava é aquilo que vocês estão a fazer. Provavelmente a expectativa era que tivessem um professor na aula a dar matéria e neste momento estamos a fazer uma coisa completamente diferente que espero seja significativa e tenho a certeza que será significativa na vossa aprendizagem enquanto profissionais da educação. Agradecer mais uma vez ao professor Paulo Dias a lucidez com que apresenta estas temáticas e dar os parabéns a estes dois grupos e da forma como abraçaram este projeto e esperar que as próximas sessões sejam tão interessantes como foi hoje com o professor Paulo Dias. Obrigado. Sem dúvida que sim, que foi algo que nós nunca fizemos, foi a primeira vez que nós construímos e realizámos um webinar de raiz e sem dúvida que foi uma experiência muito significante para nós. Mais uma vez nós deixamos o link de inscrição no bate-papo para quem está aqui e ainda não se inscreveu, para tenham o link no bate-papo para ainda tenham a oportunidade de o fazer. Em breve também será enviado para o vosso e-mail um formulário de satisfação que gostaríamos muito que todos respondessem de modo a nos darem o vosso feedback daquilo que acharam do nosso webinar. Queremos pedir desculpa por qualquer lapso de internet ou qualquer incómodo que tenham sentido. E por fim, agradecer inevitavelmente a colaboração do nosso orador, o professor Paulo Dias, pela sua participação tão enriquecedora que foi e a sua prontidão para connosco sempre. Agradecer aos professores José Lencastre e Marco Bento pela disponibilidade e ajuda incansável que tiveram connosco. Agradecer aos intérpretes, agradecer ainda aos intérpretes de língua gestual, Pedro Oliveira e Andreia Esteves, que colaboraram com o nosso webinar e só lhes temos a agradecer para tornar este webinar o mais inclusivo possível. E agradecer a todos os presentes e a todas as participações, todas as perguntas, que sem dúvida foi isso que fez, juntamente com o nosso orador, fez com que esta sessão tenha sido uma verdadeira aula, como o professor José disse. E pronto, acho que terminamos por aqui o nosso webinar. Inês, deixa-me só dar aqui também uma Claro que palavrinha. sim, claro que sim. Só também saudar o professor Paulo Dias e também agradecer também o meu nome pessoal e da Escola Superior de Educação de Coimbra e também parabenizar os nossos intérpretes da ESE e acima de tudo dar os parabéns à nossa comunidade de autoras, não é? da ESEC e da Universidade do Minho, que estiveram muito, muito bem, desde um processo que já vem longo e neste momento vão, assim que terminarmos a sessão, vai terminar toda esta adrenalina que eu sei que estão a sentir, mas dar-vos os parabéns por todo o trabalho efetuado até ao momento. É isto que se pretende de uma escola, acima de tudo. E muito obrigado também, novamente, pela sua presença. Muito obrigado, muito obrigado. Eu também já agora queria dar uma palavrinha, já que estamos todos para dar. Quero também dar os parabéns à organização, muito, muito, muito bem organizado, jovens, que eu gosto tanto de ver os jovens nestas iniciativas, até que partiu dos jovens para iniciarem um colóquio, um webinar tão importante como este, então para os professores que estão aqui, estão muitos, tão interessante que foi. Agradeço a todos também, e em nome do Marco também, que foi o que iniciou todo este processo também para a certificação, muito importante e que vai com certeza juntar muitos professores nestes webinars seguintes que são tão interessantes, com temas tão interessantes no futuro. Obrigada a todos e um bom trabalho para todos. Muito obrigada. E pronto, acho que nós vamos terminar o nosso webinar com o nosso teaser para descarregar toda esta adrenalina, como o professor Paulo Bento disse, e encontramos-nos nos próximos webinars. Inês? Obrigada. Inês. Sim, professor. Tá, o professor Paulo Bento é uma mistura do professor Paulo Dias com o professor Marco Bento, não é? Peço desculpa, o professor Marco Bento.
Peço mesmo desculpa, professor Marco Bento Dias. Não, E não. agradecer mais uma vez ao professor Paulo Dias pela sua intervenção irrepreensível mesmo. Muito obrigada. Agora é o momento da vossa adrenalina e encher de adrenalina quem vem a seguir, que agora tem uma semana de muito trabalho também pela frente. Claro que sim. O professor Paulo Dias queria... Sim, claro. Não quero dizer mais nada. Só agradecer mais uma vez. Foi uma bela iniciativa a vossa e tive muito gosto em ter sido o vosso convidado e ter estado aqui convosco e ter procurado interagir, como eu disse, partilhar. Obrigado mais uma vez. Sim, e a oportunidade de pormos em prática a aprendizagem digital e em rede. Hoje já. Obrigado, professor. Exatamente, como o professor disse, o momento é o agora e não o deixemos perder. E pode começar por aqui, pelo todo o nosso ciclo de webinars. Exatamente. Portanto, aproveitem e acho que agora está tudo. Não sei se elas querem então partilhar o nosso teaser para fechar este primeiro webinar que não podia ter corrido de melhor forma. E pronto, damos então por terminado o nosso webinar. Não se esqueçam de preencher então o nosso formulário que irá chegar aos vossos e-mails. E encontramos mais uma vez no próximo webinar. Muito obrigada. Obrigado, foi um prazer. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.